Boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, caros colegas deputados municipais. Bom, ainda bem que pude eu falar a seguir ao nosso colega e amigo Vítor Gonçalves. Assim tenho a vida relativamente facilitada, porque vou começar exatamente por dizer o contrário que ele referiu. Porque se há aspecto que me parece que deve ser realçado neste momento, é o espantoso trabalho que foi feito, quer pelo Sr. Vereador, quer pelos Serviços das Finanças, que dirige e que nós, aliás, já estamos bastante habituados, pelo menos aqueles que já têm aqui algum tempo, não só à sua elevada capacidade técnica, como ao seu espírito de dedicação, cada vez que se trata de fazer um orçamento da Câmara Municipal de Lisboa, com todos os problemas que isso implica. Ainda para mais, numa situação em que o tempo era extremamente reduzido, portanto, eu imagino a quantidade de diretas que devem ter sido feitas e mais fins de semana ocupados nessa matéria, como, por outro lado, perante um cenário que, de repente, se alterou desde o início da campanha eleitoral até à elaboração do orçamento. E isso é uma coisa extremamente complicada. Conseguir, com 11 vereadores da maioria, encontrar uma plataforma mínima de atendimento que permitisse fechar um orçamento neste tipo de condições de restrição de altamente condicionantes é, obviamente, um feito, sobretudo quando se trata de um vereador que acaba de chegar à Câmara Municipal de Lisboa e que, nesse ponto de vista, faz jus à sua antecessora, que foi também uma pessoa que todos estimamos pela seriedade e pela competência com que desempenhou esse plano. É, pois, com agrado que verifico que a qualidade da gestão das finanças não só se mantém nos serviços da Direção Municipal de Finanças, como no responsável político que assume essa pasta. O segundo ponto que me parece também importante é referir que há um conjunto vasto de aspectos, quer na área social, quer na área económica, que merecem destaque neste plano de atividades e que são absolutamente essenciais para os tempos que correm. E se se ler com atenção o que aí está, não só se percebe que se está a atacar os principais focos de problemas e aqueles que certamente suscitarão maior tipo de preocupações ao nível da coesão social, mas também se está a procurar encontrar soluções alternativas de pouco investimento, quer ao nível de melhoria da qualidade de vida da população, quer ao nível de incentivar a criação de emprego que possa responder no curto prazo e com pouco investimento à chaga que aflige a nossa sociedade portuguesa, como é o problema do desemprego. E, portanto, desse ponto de vista, eu penso que este orçamento tem um sinal positivo. Penso também em alguns aspectos positivos, que é manter alguns projetos estruturantes que vêm do mandato anterior e que seguem em frente. E alguns deles, inclusivamente, até se alargam. Por exemplo, o projeto e o programa do Parque and Ride, e, portanto, o PAR, o seu automóvel e SIGA de transportes, beneficiando de um novo protagonismo ao nível da Junta Metropolitana de Lisboa, é proposto o seu alargamento também aos concelhos vizinhos, coisa que nunca conseguimos fazer, apesar de algumas boas vontades no passado, mas que é absolutamente essencial para que, completando aquilo que se fez no interior da cidade de Lisboa, em torno da segunda circular, se possa agora alargar a uma outra área mais alargada. Vou agora deter-me apenas na área que me é mais cara, porque a ela me dediquei nos últimos 4 anos, e onde me parece existir alguma contradição, ou pelo menos alguma incoerência, entre aquilo que aparece descrito nas grandes opções do plano e depois aquilo que é afetado em termos de orçamento. E para além dos aspectos que têm a ver com verbas, e já lá iremos com um pouco mais de detalhe, há outros aspectos que me parece que deveriam de merecer alguma atenção, sobretudo precisamente porque estamos numa fase crítica do ponto de vista do financiamento e, como aqui já foi dito, temos todos que refletir como é que podemos repor o reequilíbrio estrutural da Câmara Municipal de Lisboa, tendo em conta aquilo que é previsível que venha a acontecer, e não tem a ver apenas com mais IMIs ou menos IMIs, mais IMTs ou menos IMTs, tem a ver com a própria transformação económica que se está a operar ao nível da área metropolitana de Lisboa, as consequências da crise, que estão muito longe de ter chegado ao seu fim,
e, por outro lado, as próprias consequências demográficas, que, como todos sabem, têm algum tempo de resposta, mesmo que se começasse a trabalhar já hoje nessa matéria. E, portanto, temos pela frente não só um mandato, mas provavelmente 2 mandatos em que teremos que equacionar este tipo de problemas de uma forma relativamente complicada. E dizia eu que é exatamente nestas situações onde a transversalidade das atuações e o quebrar com aquilo que são as muralhas feudais que ainda hoje existem em muitos pelouros da Câmara Municipal se impõe fazer. É algo que sucessivamente se tem tentado pôr em prática. Por um lado, com as UITs, por outro lado, com uma reforma da própria Câmara, mas não é por aí, penso eu, que lá iremos. É, na prática, quando escrevemos opções e quando afetamos dinheiros, que essas coisas se jogam. E aí é óbvio que não posso deixar de chamar a atenção para 2 ou 3 coisas que me parecem facilmente corrigíveis e que seria bom que, no mínimo, fossem tidas em conta e fossem ponderadas. E para facilitar as coisas, até enumero as páginas que é para ajudar a compreender. Por exemplo, logo na página 16 fala-se na cidade do comércio. E omite-se um projeto piloto que aguarda apenas a declaração de fundos disponíveis para poder passar à fase de concretização, com pouco investimento da Câmara, sobre a logística para a Baixa Chiado. Todo concertado com associações de comerciantes, com associações de dinamização da Baixa, com operadores de estacionamento, com operadores de distribuição logística. E como é que se fala em cidade do comércio e depois só se remete lá mais para a frente, na acessibilidade para todos, este problema? É importante que os projetos comecem a ter, mais do que um pelouro, comecem a ter uma liderança de projeto, mas envolvendo as várias áreas de intervenção. O mesmo se fala logo a seguir em logística mais eficiente e, mais uma vez, não se refere o programa de cargas e descargas, o tal que ainda em 2011 o então administrador Tiago Farias apresentava como concluído no final desse ano e posto a funcionar em pleno em 2012 por parte da EML e que ainda hoje aguarda a sua execução. Valia a pena, pelo menos, perceber o porquê disso e, sobretudo, cada vez que falarmos em logística eficiente, cada vez que falarmos em Lisboa, cidade de comércio, cada vez que falarmos em novas oportunidades de emprego e de atividades, há muitas associadas a isso, que recentemente tive a oportunidade de verificar, até extremamente interessantes por pequenas empresas que não cabem na cabeça à primeira vista de qualquer engenheiro de tráfego e que poderiam aparecer acerca disso. Como, por exemplo, algo que para mim é um pouco difícil de entender, falar num programa, uma praça e um bairro, quando todo o programa das Zonas 30, que está neste momento em execução, só não criou uma praça em cada bairro, uma praça neste sentido amplo, portanto pode ser uma praça, como pode ser uma rua, etc., porque na altura, quer o pelouro do urbanismo, quer o pelouro dos espaços verdes, não tinham verbas suficientes para completar as intervenções que se fizeram do ponto de vista da gestão de tráfego. E, portanto, penso que era útil neste momento, até porque as duas coisas passaram a estar sob a mesma orientação, que se referisse que há necessária articulação entre uma coisa e a outra, e estou certo que não só se pouparia dinheiro, como se faria intervenções bastante mais interessantes. O mesmo se passa quando se fala em espaço público amigável, na página 30, ou na página 28, ou na página 29. É importante associar esse espaço público amigável não apenas a algumas intervenções emblemáticas que são importantes realizar na cidade como cidade capital, mas não descurando aquilo que tem vindo a ser feito em relação àquilo que tem a ver com as Zonas 30 e algumas operações importantes do ponto de vista de melhoria da acessibilidade pedonal, com 2 ou 3 projetos feitos em parceria. Aliás, em relação a isso, e para chamar a atenção para a página 31, onde se fala na necessidade imperiosa de executar o plano de acessibilidade pedonal, por outro lado, os exemplos que depois são dados, ou as verbas que aparecem consignadas, não são os 800 mil euros que estavam previstos no orçamento participativo para o percurso pedonal saudável entre a Praça da República, entre o Campo Grande e o Saldanha, mas apenas 185 mil euros, o que me parece que é algo que deverá ser, obviamente corrigido. Por último,
duas outras questões extremamente simples. Uma que tem a ver com a melhor gestão do tráfego urbano e, sobretudo, potenciar o uso do transporte coletivo e dos modos suaves, promovendo a intermodalidade, que é referido na página 31. Em relação a isso, penso que há duas ou três questões que devem ser colocadas em cima da mesa. A primeira é que me parece que os 30 mil euros para radares e dispositivos de controle de velocidade são absolutamente insuficientes para fazer face àquilo que já é necessário fazer, no mínimo dos mínimos, que é mudar a hora dos radares e reparar os que estão avariados, para não falar já dos meios humanos. Não vejo referência a todo o programa negociado com a RFR e com o Metropolitano de Lisboa para instalar boxes para bicicletas nas principais estações de interface destas duas companhias de transporte público, bem como na modernização do Centro de Controlo e de Gestão de Tráfego. Não vejo depois correspondência no próprio orçamento, quando é sabido que é uma das áreas absolutamente críticas neste momento ao nível da gestão do tráfego. Por último, na página 34, fala-se em mobilidade elétrica, que está incluída na cidade acessível para todos, quando, do meu ponto de vista, penso que deveria estar incluída na cidade ecológica. A qualidade do ar é uma batalha importante e ela é bem referida no plano de atividades, mas depois não há qualquer referência no orçamento à aquisição dos dispositivos de leitura de matrícula que permitirão passar de face para as fases seguintes da zona de emissões reduzidas. Por último, na página 39, fala-se na cidade do turismo e quero chamar a atenção que há dois aspectos que estão em andamento nos serviços, com algum trabalho bastante desenvolvido e que creio que são absolutamente críticos para a imagem que o turista tem na cidade de Lisboa. E são as praças de táxis do aeroporto e a praça de táxis do terminal de cruzeiros. Como sabem, sistematicamente tem havido problemas acerca disso. Com a nova administração da ANA, começou-se a estabelecer e chegou-se a acordo quanto a um regulamento para aplicar nessas praças, e vou concluir, e penso que deveria de haver aí alguma referência, quando se fala na cidade do turismo, a este tipo de questões. Muito obrigado.